Reverberando audiobooks esotéricos. Estamos lendo A Mesa do Santo Graal de John Matthews. Agora vamos entrar no capítulo 2, O Encontro das Águas. Hannah Kloss. As teorias sobre a origem da tradição do Graal existem em tal número que provocam mais confusão do que iluminação. Um dos pontos de discórdia mais frequentes a seu respeito é a origem ocidental ou oriental da lenda do Graal, sendo cada uma das fontes considerada a única verdadeira, no entender de diferentes escritores. O que raramente se tentou foi uma abordagem que procure reconciliar as duas teorias, apontando uma origem dual, ou mesmo uma necessidade unificada que floresceu em várias partes do mundo ao mesmo tempo. E, no entanto, desse ponto unificado de origem vem a influência harmonizadora do próprio Graal, lembrando-nos de que da reconciliação dos opostos vem a imobilidade e o reconhecimento do verdadeiro eu. O simples poder das imagens do Graal demonstra como isso pode ser realizado. Meditar sobre os símbolos do Graal é ativá-los. E uma vez ativados, eles tornam-se marcos no caminho de nossa própria busca, indicando a direção de um ponto pessoal de harmonia e reconciliação. Embora sejam poucas as imagens do Graal, sua riqueza invoca um mundo infinito. Seja esse mundo o dos vales verdejantes de Usk ou escuras florestas de Broceliande. Trata-se de um mundo no qual podemos esperar um encontro em qualquer curva do caminho, com a fonte mágica da aventura de Owain, ou vislumbrar entre as árvores Guygemer perseguindo o cervo maravilhoso. Sem fim, através de toda a busca, a perigosa floresta. Será que nos atrevemos a esperar que, cansados e cheios de dúvidas, possamos alcançar enfim o lugar em que o bosque é menos denso? A cela de Trevrizen, embora as nuvens ainda encubram o horizonte que prometia a visão do Graal, a busca ainda não está completa, até mesmo para os estudiosos. Entre aqueles que mais contribuíram para a elucidação dos problemas que se relacionam ao Graal, é preciso citar Jessie Weston, com quem T.S. Eliot reconhece um profundo débito nas notas do seu livro Wasteland. No livro de Eliot, cita particularmente From Ritual to Romance. Assim como em outros de seus trabalhos, ela propôs-se a tarefa de provar a existência real de um mistério do Graal definido. Sua opinião era de que houve um antigo culto da fertilidade, ainda perceptível em cerimônias folclóricas no mundo todo, mas possuindo um sentido espiritual esotérico cuja origem pode estar nas religiões místicas helenístico-orientais, que mais tarde foram sublimadas por uma gnose cristã, culto esse que foi transportado pelos legionários estrangeiros às mais distantes fronteiras do Império Romano. Encontrado solo fértil no reino da sabedoria druídica, foi adotado pelos bretões, embora mais cedo ou mais tarde sua prática, por causa da violação de uma das virgens do Graal, tenha sido relegada ao segredo dos redutos nas montanhas. Como no Oriente, essa procura pelo segredo último da vida envolvia uma iniciação e um teste sobre diferentes planos de existência. O texto de Jessie Weston considera refletir a mais antiga versão existente da história do Graal. Descreve um teste verdadeiro desse tipo. O herói, ou melhor, o postulante à iniciação, ele não tem sucesso no plano mais alto. É Gawain gradualmente. Entretanto, o que era originalmente o relato de um acontecimento verdadeiro foi convertido pela influência de relíquias cristãs, Glastonbury e Fez Camp,
num romance do qual Percival, a quem ela considera um personagem lendário, originalmente sem ligação com o Graal, torna-se o herói. Com Chrétien de Troyes e Wolfram von Eschenbach, o mito ritual, de acordo com ela, torna-se puramente literário. Esgrimindo contra os adeptos da escola puramente céltica, Jessie Weston nos adverte corretamente que as visitas ao outro mundo nem sempre são derivações dos contos de fadas celtas. Veja isso no capítulo 10. Entretanto, obcecada pelo aspecto da fertilidade sugerido pelo rei morto sobre a liteira, a terra desolada, simbolismo sexual da lança e da espada, dificilmente fez justiça à divergência que seu esquema aceito apresenta em relação a certas versões. A indiferença dessas versões quanto a um reino de confusão e fantasia literárias continua sendo insatisfatória. Por exemplo, não há realmente uma conexão fundamental entre as versões aparentemente conflitantes que veem o Graal, às vezes como um vaso, às vezes como uma pedra preciosa. E uma razão mais profunda para a apresentação de Percival, Jessie Weston recusou-se, como ela própria admite, a desviar para um caminho alternativo que não poderia levar senão às brumas de um crepúsculo céltico. É possível que tenhamos que nos aventurar em um reino de sombras muito mais profundas para realizar a busca e explicar a reocorrência perpétua de imagens que parecem combinar dois padrões distintos que, despeito das divergências locais e periódicas, revela, em última instância, uma afinidade subjacente. Então, poderemos aprender também que a repetição de tais símbolos não pode depender apenas de empréstimos conscientes e transmissão factual, mas de um jorrar repetido do inconsciente, de uma herança esquecida, seja no indivíduo, seja no grupo. O que se segue são nada mais do que poucas sugestões nessa direção. Para o propósito de nossa própria pesquisa, será necessário consultar não apenas a literatura, como também os produtos das artes, pura e aplicada. Idealmente, é natural, um tal estudo deveria abranger também a área da música. Uma das principais imagens recorrentes do mito e da lenda celtas parece ser a de uma visita ao outro mundo, ou vinda dele. É significativo que a paisagem assim invocada tenha frequentemente os mesmos traços ou traços semelhantes, os quais, embora apareçam em diferentes combinações e nem sempre todos juntos, compartilham uma peculiaridade básica, a de um reino de alguma forma isolado desse mundo presente. Esse reino pode ser descrito na maior parte das vezes, ou para todos, com exceção de alguns poucos escolhidos, como invisível. Ele pode ser visivelmente bloqueado por oceanos, rio ou lago, por montanhas e rochas ou bruma, ou estar escondido no interior da própria montanha. Algumas vezes pode somente ser penetrado pela ultrapassagem de um teste ou sofrendo-se um ferimento mortal, mas ele é sempre separado do mundo da existência diária por uma barreira. Assim, Tristão e Guigemer, feridos além da esperança da cura, são levados em um barco mágico sem timoneiro através de mares desconhecidos. Assim, na balada de Yvonneck, a dama que segue a pista do sangue do seu amante elfo tem que se aventurar nas profundas entranhas da montanha para chegar até o mundo mágico no outro lado. Owain tem que realizar o ritual mágico no poço e ultrapassar as suas consequências. O próprio castelo do Graal situa-se num reduto na montanha, além do oceano, às margens de um rio intransponível ou junto a um lago misterioso. No pequeno espaço de que dispomos, é impossível examinar todas as variantes, mesmo as da paisagem do Graal. Basta ressaltar que, em conceitos tão amplamente divergentes quanto o ataque bárbaro para defender o caldeirão mágico em Harrowing of Anne,
onde a terra mágica é concebida ora como uma ilha-fortaleza, ora como uma escura terra subterrânea iluminada por lanternas, ora como um inferno, ou misticismo cristianizado do Père Lesvals, a imagem permanece. Referência do livro de Talesien. Perfeito é o meu trono em Caer-Sidi, nem praga nem idade afetam aquele que nele se senta. Manawide e Prideri o sabem. Ele fará 3 pronunciamentos em volta do fogo diante do trono. E em volta de suas arestas estão correntes oceânicas, e sobre ele a primavera frutífera, operadora de maravilhas, mais suave que o vinho, é beber nele. A semelhança como em Perlesvals é surpreendente. O jovem havia caminhado durante um dia e uma noite, vindo como Deus havia planejado, quando viu um castelo que estava numa ilha do mar, freou seu cavalo junto à mais bela das árvores e viu a mais adorável das fontes. Devemos considerar agora se essa terra da juventude, esse reino mágico de plenitude ou êxtase espiritual, é depois de tudo isso tão essencialmente céltico. Se nos voltarmos para o campo da arte, descobriremos na arte asiática incontestáveis exemplos, a miúde em forma simbólica ou convencionalizada, de picos montanhosos cercados por águas palpitantes. Retornaremos a esse tema em breve. Pelo momento, limitamo-nos à representação em relevos supostamente bizantinos de um manancial ou fonte, com folhagens entrelaçadas entre cujos frutos e brotos há pássaros empoleirados, ou de cujas águas podem beber feras e pássaros. Ou outra vez temos num prato de metal sassaniano a própria árvore flanqueada por 2 antílopes. A seus pés a água que, em muitos casos, brota das raízes da árvore. Obviamente, estamos frente à árvore ou fonte da vida. Deve-se à pesquisa feita por Joseph Strakovich e Heinrich Glink. Podemos obter uma imagem clara da perpetuação do paraíso iraniano, a paisagem do outro mundo que muito cedo a cristandade tomou emprestado e adaptou para seus próprios propósitos. Do Mazdaísmo, essa antiga religião na qual a natureza se exprimia em símbolos. Essa imagem pode ter, muito antes, viajado com as migrações célticas para o Ocidente. Suas raízes são profundamente entranhadas na tradição indo-europeia. Não é surpreendente o fato de que o conjunto de imagens renasce continuamente na lenda medieval, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Franz Campers, atribuindo a história do Graal ao mito oriental e as lendas em torno da figura lendária de Salomão, aponta numerosas referências e descrições elaboradas da árvore da vida no Jardim do Paraíso, tão frequentemente associada com histórias no Reino do Oriente do presbítero João. A árvore que aparece, ora pesada com frutos luxuriantes, ora cintilante de joias, é igualmente descrita como sendo iluminada. E é dessa forma que ela perdeu-se na própria lenda do Graal. Por exemplo, numa curiosa anedota do Continuance of the Grail, de Gauthier de Doulens, onde ouvimos como Percival vem até a árvore na qual vê uma criança que não lhe dá qualquer resposta à sua pergunta sobre o rei pescador. Mais tarde, ele vê uma árvore iluminada com velas que se transforma numa capela. Campers vai mais adiante dizendo: provavelmente as 2 árvores são idênticas. A explicação de que a criança subiu e desceu da árvore porque queria mostrar a Percival como o mundo é vasto, dificilmente era necessária para provar aquilo que temos aqui. Iluminado na árvore do sol, cujos ramos estendiam-se sobre o mundo inteiro. A prova da identificação está numa passagem na versão de Robert de Boron, na qual Percival novamente encontra uma árvore semelhante, com 2 crianças no cruzamento de estradas, ou da qual nascem os 4 rios do paraíso.
mas o conjunto de imagens parece levar-nos mais para trás. Eu não poderia senão surpreender-me pela estranha semelhança que o incidente tem com a lenda de Bhagavata Purana, na qual o eremita Markandeya contempla, no topo de uma montanha, uma jovem figueira com folhas e frutos brilhantes. Num de seus ramos, que olhava para o nordeste, ele viu um bebê deitado na concavidade de uma folha, consumindo a melancolia com a sua radiância. Então, a criança respirou e Markandeya, como um mosquito, passou para dentro do seu corpo. E, estando dentro dele, contemplou o universo em sua totalidade. Enquanto olhava o universo, o hálito da criança expulsou-o para fora e ele caiu no oceano do mundo em dissolução. O fato de que a localização desse paraíso, onde está a árvore, seja frequentemente dada como sendo na montanha do mundo cósmica, prova-se tanto para a lenda quanto pela arte. O mito indiano pode ter parecido remoto bastante e por muito pode ser considerado uma reivindicação mais antiga ainda do Japão budista. No entanto, é precisamente aqui que encontramos inúmeras expressões visuais surpreendentes da montanha, as quais, curiosamente, podem lançar alguma luz sobre o Graal. Pelo momento, consideraremos apenas o santuário Tamamushi no monastério Horijushi, em Nara. Numa de suas paredes está pintada uma fantástica representação da montanha mística Meru, cercada por dragões, serpentes que a removem em sua base, subindo em 4 colunas como uma conífera frondosa. A montanha lança-se para o céu entre 2 discos que evidentemente representam o Sol e a Lua, onde voam criaturas aladas e gênios montados em pássaros. Sob a mais baixa das 4 colunas, ou continentes rochosos, de cada uma das quais brotam arbustos e pavilhões, aparece um pequeno templo, no qual o Buda senta-se num trono entre 2 servidores, ou bodhisattvas. Em cada lado desse templo subterrâneo há um pássaro com vasta plumagem, talvez uma fênix, rodeada por uma linha bruxuleante. Certamente a antiga imagem ariana do universo revolvido por aqui, traduzida na linguagem do budismo. Mas se nos lembrarmos da montanha Meru, do protótipo Vishnu, em volta da qual circundam o Sol e a Lua, não nos recordaremos também da tradição céltica, da ilha giratória de Malduin e da fortaleza do herói solar Kuroi, de todos os castelos que giram em Dio, Krone e no Perlesvals, e do Templo do Graal numa descrição fantasticamente elaborada de Albrecht von Schafferberg, no Juger-Titurel, onde o domo era recoberto com safira azul, com diamantes faiscantes espalhados, entre os quais apareciam o Sol e a Lua, movimentados em seu curso por meio de um mecanismo oculto. Veja isso no capítulo 4, páginas 88 e 89. Mas lembramo-nos também, com não menos intensidade, da coluna mágica no castelo encantado de Orgeluse, no Parzival de Wolfram, que ele próprio sustenta ter sido trazido por Glinxor da Índia, a terra de Feirefis. É significativo que a lenda do presbítero João, uma vez mais, forneça uma imagem semelhante. O palácio que gira e a capela que coroam a estrutura do terraço, como o firmamento, não são, portanto, absolutamente dependentes dos monumentos astrológicos babilônicos, como no caso da tábua redonda de Arthur, que, de acordo com F. Campers, também gira. A cosmogonia árabe e babilônica
e a lenda semítica, centrada no legendário tesouro de Salomão, podem muito bem ter desempenhado um papel no desenvolvimento do romance do Graal. Mas quanto mais nos familiarizamos com a evolução da arte iraniana e do norte, mais clara se torna a raiz indo-europeia oculta, e possivelmente raízes ainda mais profundas das quais esse conjunto de imagens se originou. Talvez não tenha sido a simples ingenuidade artística que levou Schaffenberg a conceber seu templo do Graal como um edifício circular e radiante. A influência da arquitetura templária deve ter tido seu papel. Mas mesmo assim somos impelidos mais para trás, para a forma centralizada das igrejas armênias e daí o templo de fogo iraniano. A forma pelo qual esse último foi concebido, situado no meio do jardim sagrado ou do paraíso, pode muito provavelmente ser vista na ornamentação dos pratos sassanianos. É possível que o próprio conceito de envolver o cortejo ritual com o símbolo venerado derive, em última instância, de um estágio primal na consciência religiosa humana, enquanto se tem sugerido que esse movimento rotativo do ritual ariano, somado às referências védicas à aurora dos 30 dias, indica a origem ártica dos povos do norte no período interglacial. Mas deveria ficar claro que norte, entre aspas, é aqui usado sem perversão política e não meramente em relação às tribos indo-europeias. Na verdade, a expressão abrange também as raças amer-asiáticas, entre aspas, e atlânticas, entre aspas, que podem ter migrado em direção ao sul antes dos indo-europeus. E, consequentemente, certas tendências por exemplo, na arte e na cultura do Egito. Na extrema norte, onde o sol não se eleva muito no céu, mas na verdade movimenta-se em volta da Terra e é, além disso, envolto em trevas durante 6 meses. A aurora não é um fenômeno diário, mas denota o advento de uma estação inteira. Lá, o nascer do sol pode muito bem ser a fonte de um renascimento físico e espiritual. Talvez algo de uma tal memória inconsciente reflita-se realmente no Veda, onde lemos: ela, a filha do céu, apareceu depois, a jovem virgem, de brancas vestes. Ela segue o curso das auroras que já passaram, as primeiras das auroras sem fim a virem, a levantar-se. Vivendo a vida, veio até nós. O escuro passou, a luz vem. Ela abandonou o caminho para o sol, para ir. Nós viemos para onde os homens prolongam sua vida. Incidentalmente, deve notar-se que a antiga deusa inglesa da primavera, Eostre, tem sido identificada por alguns com a deusa ariana da aurora. Seja como for, é certo que muito antes de qualquer migração para o sul e da mudança de um fenômeno diurno, a imagem do sol nascente persistiu com tal intensidade que foi tomada do Irã pelo próprio cristianismo. No flamejar da aurora, quando os portões do céu se abrirem de par em par, o Salvador se elevará no distante oriente, à fonte e habitação da luz. O sol, portanto, a luz, a radiância, podem muito bem ter sido concebidos como a própria fonte da vida. Inicialmente, tais ideias devem ter sido visualizadas somente no simbolismo abstrato. Com o correr do tempo, entretanto, ocorre o processo de antropomorfização. O Sol torna-se uma deidade, Surya, Mitra, Vishnu, mas os conceitos primais consomem-se. A luz, o Sol, agora é o objeto palpável de uma incursão, um feito heróico, seja ele o roubo do caldeirão provedor de alimento por Indra ou a expedição de Arthur e seus guerreiros a An, a terra da juventude, para defender o caldeirão guarnecido de pérolas, que também possui, entre outras propriedades, a reputação de ser um vaso de fartura. Assim, no Veda, lemos como Indra passa através de Gandharva,
nos céus sem limite para prover nutrição para seus adoradores. Ele lançou-se além das montanhas, segurou firmemente o caldo acabado de cozinhar. Indra libertou a seta infalível. As nascentes da terra da juventude céltica jorravam, como vimos no início deste ensaio, vinho e hidromel. No reino do sol védico, encontramos da mesma forma não apenas o leite, mas também o hidromel. Neste último, entretanto, é frequentemente identificado com o soma, a bebida dos imortais. No mais alto degrau de Vishnu está a fonte de hidromel. Possa eu alcançar esse lugar querido, onde homens devotados aos deuses regalam-se, inebriam-se, eles, os companheiros generosos do que anda a passos largos. Esse terceiro passo largo de Vishnu, tão frequentemente reiterado no Veda, já deu oportunidade e muita especulação. É mais do que provável que as três grandes passadas refiram-se mais às regiões cósmicas do que à hora do dia. O hino védico que se segue pode fornecer algumas sugestões. Indo, incidentalmente, é um epíteto frequentemente usado para Soma, onde a luz é perpétua, naquele reino onde o sol está. Leva-me àquele mundo imortal, Pavamana, jorra, indo para Indra, onde o filho de Vivasvati é rei, onde a câmara interior do sol está, onde as águas eternas estão. Aí faze-me imortal. Jorra, indo para Indra, onde, no terceiro céu, na terceira esfera, o sol caminha à sua vontade. Onde as regiões são preenchidas pela luz, aí faze-me imortal. Jorra, indo para Indra, onde os anseios e desejos são satisfeitos, lá onde está a região do sol, onde encontram-se deleite e sustento. Aí faze-me imortal. Jorra, indo para Indra, onde alegria e prazer habitam, e jovialidade e contentamento, onde os desejos do que deseja são satisfeitos. Aí faze-me imortal. Jorra, indo para Indra. Estamos certamente na terra da juventude, entre aspas, mas podemos chamar à mente a descrição do grau, segundo Wolfram von Eschenbach, Der Wunsch von Paradies, Erden Wunschs Überall, o desejo do paraíso, que excede toda excelência terrestre. Frequentemente tem se relacionado o soma com a lua, mesmo que pareça não haver adoração da lua no Veda, mas já vimos o soma no degrau mais alto de Vishnu, o Deus Sol. E aqui o conjunto de imagens aponta claramente para o reino interior do Sol. Assim, o mais alto degrau de Vishnu parece aplicar-se melhor ao reino imortal da luz. É de fato uma terra de mortos e mortais. Isso vem do fato de que o Soma é guardado pelos Gandharvas, aquelas estranhas criaturas que podem adotar forma de pássaro ou de animal e têm sido ao mesmo tempo identificadas com a hoste dos espíritos dos mortos. Passo a passo, as afinidades entre conceitos dos antigos indo-europeus e o Graal ajustam-se num foco mais fechado. A terra da imortalidade, onde todo desejo encontra satisfação, onde os Gandharvas veem à mente o pássaro, entre aspas, que é o pai de Ivonec. E nota-se particularmente neste caso, Lohengrin tem no seu cargo o vaso sagrado, o sol, mas talvez também a lua, da mesma forma que dois vasos frequentemente aparecem na própria lenda do Graal. Mas a lança também encontra seu lugar, pois Indra, que saqueia tanto o sol como o Soma,
é descrito ao manejar não só o raio e a flecha, como também a espada. Ele se faz acompanhar pelos maruts, uma hoste de jovens de pés velozes, usando armadura reluzentes, muitas vezes interpretados como os ventos das tempestades, mas também como os Gandharvas, identificados com o espírito dos mortos. É natural que Jesse Weston se tenha referido a eles como ajudantes de Indra, o qual, libertando as águas, trouxe fertilidade à terra. Na sua tradicional dança, representada em mímica ritual pelos sacerdotes, ela vê, na verdade, um germe na dança folclórica de espadas. E da mesma forma, protótipos da cavalaria do Graal. Certamente, a capacidade de Indra de fazer chuva deve ter sido de importância primordial para os habitantes das planícies e pode ter justificado a construção passo a passo de uma teoria do romance do Graal, cujo centro é a terra desolada, embora esse aspecto não pareça ser capaz de esgotar a questão. Como ela própria admitiu, em algumas versões da Lenda do Graal, o tema da Terra Desolada perdeu sua força, ou como no Parzival, de Wolfram von Eschenbach, não desempenha praticamente papel algum. Mas no caso, aparece, é verdade, o que pode ser o resquício de um substituto original. Primeiro, como ela afirma, a própria natureza do ferimento de Amfortas, cujo simbolismo sexual Wolfram de forma alguma eufemiza, sugere um tema de fertilidade que sustenta sua teoria. Ao mesmo tempo, um outro ponto na descrição de Wolfram, que tem causado grande perplexidade aos estudiosos, que é a cura do ferimento. Talvez possa lançar uma luz ainda mais clara sobre o assunto. A agonia do ferimento de Amfortas tornou-se muito mais insustentável com o congelamento. Agora surge uma autoridade, ninguém menos que Hildebrand, afirmando que, no tempo em que os povos védicos habitavam uma região mais fria, Indra deve ter sido um deus sol que derreteu o gelo com a aproximação da primavera. Assim, a estranha ideia de colocar a espada, arma de Indra, como ferimento de Amfortas para aliviar a agonia, passa a ter algum sentido como resíduo de antigas crenças misturadas como alquimia medieval e costumes populares. Fato confirmado pelas alegações de Czech, a cujas teorias estaremos nos referindo mais tarde, de que o ritual semelhante é praticado pelos nativos de Sistan para tratar de doenças contagiosas. Uma outra imagem que deu oportunidade a muita especulação é a do rei pescador. Admitindo a possível influência da lenda babilônica, semítica, cristã e helênica, parece que, apesar disso, surpreendentes afinidades podem ser estabelecidas entre o pescador do Graal e os conjuntos de imagens indo-arianas e budistas. O peixe dourado, por exemplo, é um símbolo do primeiro avatar, encarnação de Vishnu, transferido para o budismo Mahayana no Tibete. O peixe, sendo dourado, é considerado como símbolo da preciosidade dos seres do Sansara, que devem ser libertados da ignorância. Imersos no oceano do Sansara, eles são resgatados pelo pescador para a luz da libertação. Mas, uma vez mais, foi através de um dos tesouros do Japão budista que uma significação mais profunda me foi revelada. Aqui, levados pelo oceano, que como uma espécie de grande lago rodeado por continentes rochosos revestidos de árvores, cerca o relevo central que representa o Monte Meru. Encontramos a figura real do próprio pescador. Como no conjunto de imagens do Graal, a paisagem do outro mundo e o pescador aparecem unidos. Temos, portanto, um grupo de imagens recorrentes em torno da ideia central: a luz que dá vida.
o vaso do sol, caldeirão ou pote, e a arma usada em sua recuperação. A paisagem secreta com montanha cósmica e árvore onde a luz recua e onde igualmente está a fonte de imortalidade. Desejo e anseio por um estado de inexistência mais alegre ou elevado exigem uma busca do reino secreto facilmente associado com os mortos imortais. Veja também no capítulo 1. As imagens perduram na descrição do Argonautas, feito por Nono, no qual uma taça flutua sobre a árvore iluminada na montanha cósmica. Algumas vezes, o vaso do sol é, na realidade, um barco. Sem dúvida, a fertilidade, o aspecto sexual é parte integrante, mas não se pode, talvez, adivinhar um anseio pelo transcendental, confirmado pela tendência da arte do norte, entre aspas, do ocidente céltico ao oriente asiático, à abstração, à infinitude e a uma concepção simbólica de paisagem. Já uma tigela de prata de Maikop Kurgan, no sul da Rússia, que data de uma época entre o terceiro e o segundo milênios antes de Cristo, temos um exemplo de animais movendo-se circularmente, da mesma maneira que notamos numa paisagem simbólica de montanha, árvore e água. Talvez essas concepções tenham probabilidade real de possuir raízes na natureza de povos que passaram metade de suas vidas na escuridão. Embora não no frio extremo que caracteriza as regiões polares desde a segunda idade do gelo, quando as condições climáticas e os outros fatores forçaram-nos a repetidas migrações em direção ao Sol. Tais ideias devem gradualmente ter encontrado expressão em formas animais e vegetais, embora ainda abstratas e simbólicas, tornando-se o processo de personificação sempre mais forte, à medida que se miscigenaram com raças que, diferentemente deles próprios, tinham ideais antropomórficos, na religião e na arte. Mas atrás da consequente evolução das religiões sistematizadas e da prática de variados cultos de fertilidade, o anseio pela luz permanece. O conjunto de imagens persiste, às vezes, como no mito indo-ariano ou céltico, no sequestro do vaso do sol e na busca de uma terra da juventude paradisíaca. Às vezes, depois de uma assimilação dos mistérios assírio-fenícios e da identificação com o simbolismo sexual do Deus que morre, num cristianismo finalmente assumido, assim expresso como um mistério do Santo Graal, poderia até mesmo invocar relíquias cristãs através da identificação do cálice e da espada como um instrumento da paixão. No entanto, não se pode negar que o Graal de Wolfram difere do último conjunto de imagens. Seu Graal é uma pedra preciosa, uma joia cintilante, mas não é a joia também um emblema solar? Encontramo-nos com ela na árvore da vida, a árvore do sol iluminada. Encontramo-la novamente nas três joias do elmo de Vishnu e, acima de tudo, no Padmamani budista, a joia no coração do lótus, que é ela própria, de origem solar. Também ela leva a uma gnose e a liberação. A joia parece ser um conceito indo-iraniano, mas talvez sugira também que a essência do Graal deve ser procurada não apenas no aspecto da fertilidade original, que este, embora seja parte integrante do mistério, é subordinado ao conceito de radiância, a luz. Mas, como aconteceu de um cavaleiro germânico no começo do século XIII ter escolhido a forma iraniana em vez da forma usual do Ocidente, Friedrich von Suchek desafiou toda a tradição acadêmica da história da literatura ocidental ao afirmar que o ciclo arturiano é de origem iraniana e que o Parzival de Wolfram e o romance de Gawain são traduções livres de originais persas.
Seu ponto de vista é radical. Não será mais provável, como na verdade tem sido o propósito deste ensaio provar, que devam ter havido vários desenvolvimentos de um conceito de grau derivando, parte consciente, parte inconsciente, de uma fonte há muito tempo esquecida. O poeta responde a cada influência vital exterior, apreende na analogia, captura inconscientemente a imagem arquetípica. No caso de Wolfram, entretanto, pode haver razões para supor um grau maior de contato com a fonte oriental. As ligações com o Oriente através das cruzadas dos árabes e até mesmo muito antes deles foram muito mais fortes do que a maioria de nós pode suspeitar. Pode não ter havido, como Souček insistiria, um Parzivalnama. Talvez seja bastante ter certamente existido não apenas a lenda maniqueísta, curiosamente semelhante da pérola, a história de uma busca e de uma iniciação vividas por um jovem órfão e pobremente vestido, como também um grande número de contos de cavalaria iranianos suficientes para incentivar a imaginação de um cavaleiro europeu. Nenhuma das menores afinidades são tão importantes a ponto de quase parecer que Wolfram estivesse descrevendo a localização de uma cidadela maniqueísta como Salsvaldeha. Muntsalvache parece ser um eco perfeito do nome. No lago de Ramun, em Sistan, enquanto a aventura de Gawain, no castelo mágico de Klingsor, fornece a imagem mais espantosa possível dos monastérios budistas de Kabulistan, e sobretudo o palácio em Kapisa, com seu fantástico trono sobre rodas, a cama rolante, torre gigante e tudo mais. Para nós é particularmente importante que esse ponto do globo, em especial a fronteira da Pérsia com o Afeganistão, tenha sido o cadinho onde se fundiram não apenas várias religiões, como também diversas influências na arte, e que é no Irã que encontramos, como já se notou anteriormente, a perpetuação dos conceitos masdianos daquela paisagem secreta ou sagrada que nos forneceu um ponto de partida para esta pesquisa. Na verdade, no Irã, aquele paraíso através da graça dos espíritos de Deus, a radiância do Shivarna, torna-se manifesto na terra. Assim, no Avesta, escreve-se sobre o Shivarna. Ele aparece, às vezes como pássaro, às vezes como uma criatura que nada e mergulha, como um carneiro, ou na forma de algum outro animal, ou passa despercebido no leite de uma vaca. Shivarna faz com que as correntes de água se formem nas nascentes, com que as plantas brotem da terra, com que os ventos soprem as nuvens, com que os homens nasçam. Ele guia a lua e as estrelas no seu caminho. A natureza torna-se um símbolo, continuamente renascido através da fonte espiritual de toda a vida, para sempre se desgastando, nunca desgastada. Mas o ponto crucial de toda a questão, no que concerne ao Graal de Wolfram, é o fato de que, como a joia maniqueísta, ele possui as qualidades do próprio Shivarna. Mais que isso, sobre esta pedra maniqueísta está pousado um pombo, para colocar sobre ela a semente Rama, exatamente como o pombo de Wolfram traz uma hóstia sacramental para o Graal. É na Sexta-feira Santa, significativamente no advento da primavera, o renascimento do sol do hemisfério norte, que o poder do Graal ou a pedra maniqueísta é renovado. O Graal de Wolfram possui igualmente as qualidades do Cintamani budista, a joia do desejo, o Vunshphom Paradis, desejo do paraíso, de Wolfram. Há pinturas budistas da Virgem Divina usando a joia da alegria. Ela bem que pode ser a irmã asiática de Repanse del Choye, de Wolfram, e é significativo o fato de que esta última se casa, no fim, com o modelo de excelência da cavalaria oriental, Feirefis.
A joia ou pérola maniqueísta é, acima de tudo, o símbolo da compaixão. Não é verdade que, na versão Wolfram, a própria significação do fracasso inicial de Parzival está justamente no fato de que ele não pergunta: Rei, o que vos perturba? São-lhe necessários anos para redimir essa falta juvenil de entendimento, e significativamente, embora ele torne-se capaz de voltar e ter condições de atingir o reinado do Graal, somente através de experiências amargas, através do crescimento interior e autorrealização. O entendimento deve vir, no fim, através do guru, o eremita Trevrizen. Que papel importante está destinado aos ensinamentos do eremita? Na versão de Wolfram, eu citaria aqui uma analogia com uma passagem que descobri num livro sobre yoga tibetano. Independentemente de qualquer pesquisa sobre o Graal, essa convicção ou verdade aceita não chegou meramente através dos processos de dedução e indução, mas essencialmente por causa dos ensinamentos do guru, que fizeram o discípulo ver a gema preciosa, repousando despercebida ao seu alcance. O que o guru ensina a Parzival? A necessidade de demut, ou seja, de humildade e autorreconhecimento. Data, dar, dayarvan, simpatizar. Damiata, controle. A doutrina de Westland de Eliot. É precisamente essa qualidade que faltava ao grande imperador no romance de Alexandre, e que aí também era simbolizada por uma pedra enviada do paraíso. A paisagem com a qual agora temos tanta familiaridade. Vai e diz a Alexandre que é em vão que ele procura o paraíso. Seus esforços serão perfeitamente infrutíferos, pois o caminho do paraíso é o caminho da humildade, um caminho sobre o qual ele nada sabe. As influências orientais foram transmitidas, sem dúvida, através dos árabes e das cruzadas, mas a chave direta para o Graal de Wolfram provavelmente está no enigma que cerca o controvertido Quixote, que Wolfram diz ser a fonte. A própria existência desse misterioso personagem tem sido negada por muitos que nele veem apenas um disfarce para a originalidade de Wolfram e, de acordo com os padrões medievais, uma adulteração imperdoável da fonte. Mas o verdadeiro teste para a imaginação criativa não será a vitalidade e o poder poético com a qual ele obviamente produziu a sua história e o simbolismo, de tal forma que, se sua fonte for oriental, ela tornou-se com ele uma expressão ardorosa dos ideais da cavalaria ocidental. Quem foi Quixote? Um armênio, como sugere Souček, ou, como o próprio Wolfram sustenta, um provençal. Alguém de um território que pode certamente abranger Languedoc. Certamente é mais do que provável que aí, na terra dos albigenses, um território onde proliferaram as crenças maniqueístas e as influências árabes sufis. Vindas através dos Pirineus, as lendas encontrassem não apenas receptividade, como também o solo mais frutífero possível para o seu desenvolvimento. Não apenas na forma de literatura, mas possivelmente até mesmo como culto. Se Jessie Weston está certa em acreditar que um culto do Graal Atis Mitras floresceu na Bretanha romântica, nesse caso, um mistério maniqueísta, originalmente derivado, como já vimos, de fontes semelhantes, pode ainda mais facilmente ter encontrado um ambiente favorável nas cidadelas e nas vastas cavernas fortificadas de Ariege. A fortaleza cátara de Montsegur tem sido considerada como Otoran, como o castelo do Graal. Entretanto, qualquer culto em cujo centro estivesse o castelo de Montsegur deve ter sido posterior ao invés de anterior à história de Quixote, pois sabemos que foi somente nos anos imediatamente procedentes à cruzada albigense que a antiga ruína foi novamente fortificada como uma cidadela cátara.
Se ela foi concebida como um castelo do Graal, o mais provável é que tenha sido como uma expressão de uma fantasia ou desejo, na qual necessidade severa e modismo estético snob misturavam-se com o profundo desejo de renascimento espiritual de um povo hipercivilizado. Mas a mescla de ambição, fragilidade humana e paixão não cancelam o poder dos anseios do espírito. A busca permanece. O guardião do Graal de Montségur ainda acende a imaginação dos camponeses dos Pirineus, na forma de Esclarmonde, uma síntese talvez das duas Esclarmondes, uma das quais a grande abadesa cátara dedicou Montségur à fé cátara, enquanto a outra morreu, atada ao poste, como mártir. Será que é mera coincidência o fato de a legendária Esclarmonde não ter morrido, mas ter sido, ao invés disso, transportada para as montanhas da Ásia? Ela nos fez pensar, além do mais, em uma daquelas reencarnações do espírito de Repanse del Choyer, como concebeu um poeta alemão moderno, Albrecht von Schaufer, um poema que escreveu sobre o Graal. É a filha do velho Titurel, portadora do Graal, que vive em eterna juventude pela fragrância do isolamento, até que a filha de um novo rei tome sobre si a carga e a dignidade. Ela morre, no fim, sem dor e renasce instantaneamente em outra parte da terra e recebe o nome de Beate ou Renate, vivendo a vida dos mortais, amar, sofrer, sem conhecimento e ainda assim consciente do seu lar e do unicórnio e do serviço puro, casta como ninguém. No final, ela é completamente eliminada. Há, entretanto, numerosos pontos de analogia entre o maniqueísmo de Montségur e o Graal de Wolfram, entre eles a descoberta de pombos de argila na cidadela dos Pirineus. O pombo, como já vimos, estava estreitamente relacionado tanto ao Graal de Wolfram quanto à pérola maniqueísta. Além disso, era a insígnia de Templiessen, o nome que o Wolfram deu à sua cavalaria do Graal. Essa casta guerreira, por sinal, que está em aparente oposição ao pacifismo cátaro, quase lembra as ideias sobre militarismo expressas no Bhagavad Gita. Há ainda a questão da Manisola, a festa secreta dos cátaros, que ainda espera por uma elucidação mais completa. Seria ela talvez uma seita mística, como a que Jesse Wellston associava com os seus cultos Atis Mitras. A resposta, em qualquer caso, envolveria uma pesquisa sobre os festivais do passado remoto, as festas arianas dos mortos. Assim, uma vez mais o círculo se fecharia, conduzindo de volta à terra da luz, ao reino da juventude, dos espíritos que se foram. Deveríamos considerar também que os esqueletos dos cátaros foram encontrados dispostos em um círculo, o que sugere analogias não apenas com os arranjos circulares na arte tão frequentemente referidos anteriormente, como também com os desenhos tântricos, nas quais Jung descobriu o poder mágico do arquétipo. Na verdade, talvez seja, em última instância, apenas através do estudo das imagens recorrentes do Graal que venhamos a entender o extraordinário poder criativo de um simbolismo que continuou a exercer uma grande atração sobre nós durante centenas de anos e que, corretamente compreendido, talvez possa conduzir-nos ao reconhecimento da unidade oculta entre o Oriente e o Ocidente. Isso porque o caminho do Graal é o caminho do auto-reconhecimento, da aceitação da sombra.
No dualismo do mundo das aparências, a escuridão, talvez compreendida pelo homem primitivo do hemisfério norte durante o desaparecimento noturno ou semestral, o sol não pôde ser negada, mas pôde ser transcendida. O caminho, leve ele através das trevas estimuladoras da morte de um ritual místico céltico helênico, através das pesquisas alquímicas ocultas em busca da essência divina que dorme no coração da matéria, um aspecto apresentado por Flegetanes no poema de Wolfram, ou ao longo do caminho purificadores de uma gnose maniqueísta, tem em última análise o mesmo objetivo, a libertação da escuridão num reino de luz, de consciência mais elevada, onde o brilho do espírito não mais é obscurecido, mas brilha eternamente, da mesma forma que o sol imortal dos céus cósmicos ou a joia mística que coroa a montanha do mundo, onde o homem, rompendo as fronteiras da separatismo, entre, enfim, na paisagem sagrada para reconhecer seu verdadeiro ou na semelhança com Deus. Um esclarecimento mais profundo da história do Graal deveria, na verdade, ajudar a despertar um entendimento da unidade entre Oriente e Ocidente, que Wolfram von Eschenbach e muitos de seus contemporâneos perceberam e à qual ele tão ardorosamente deu vida numa figura do Western Reich da Índia, o meio-irmão de Parzival, Feirefis. Se seus espíritos não tivessem obscurecido, nos séculos que se seguiram, o mundo talvez não tivesse sido conduzido à sua crise atual.